Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para o lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. O profeta Jeremias, nesse capítulo 23 que nós ouvimos, por meio do profeta, Deus faz uma exortação severa para os pastores, para os maus pastores de Israel. Os pastores que apacentavam-se a si mesmos, que se aproveitavam das ovelhas e não cuidavam como deveria ser cuidado. A estes maus pastores, Deus tem uma dura reclamação, uma severa exortação. De modo que eu sempre digo que isso pesa diretamente sobre também as minhas costas. E a missão minha, enquanto pastor desta pequena parcela do rebanho de Deus, confiada a mim, é levá-los todos à salvação. Por isso, repito o que eu disse na missa de ontem. Vocês se dêem um jeito de se salvarem. Porque se vocês não se salvarem, vai ser cobrado do padre. O padre não cuidou de vocês e vocês se perderam. Então, vocês me ajudem, se salvem. Façam tudo para se salvar. Porque depois vai ser prestado contas do meu pastoreio diante de Deus. Então, isso pesa diretamente sobre as nossas costas. O refrão do Salmo, eu fico pensando, O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem, onde seguir-me. O mundo pode oferecer para nós momentos de euforias, mas são momentos passageiros. Nunca o mundo poderá nos dar felicidade perfeita e felicidade profunda. Aliás, o mundo não tem felicidade perfeita e felicidade profunda para nos oferecer. O mundo não tem. O único que tem é Jesus, nosso Senhor, e mais ninguém. Somente o Senhor pode nos oferecer felicidade e todo o bem. Por isso é preciso que a gente busque. Certamente, em algum momento da vida, nós fizemos a experiência deste salmo. Ou cantamos, ou rezamos, ou sabemos ele recitá-lo sem olhar no texto. Mas muitas vezes a gente recita, permitam-me dizer assim, da boca para fora só. Não é uma realidade experimentável, não é uma realidade de fato presente no nosso coração. Isto é, essa palavra passa a não ser vida
na nossa vida. A gente lê, reza, canta, acha bonito, se emociona, mas, na realidade, a gente quer mesmo ter a nossa vida nas nossas mãos e decidir do jeito que a gente vive e fazer o que a gente quer. Se a gente faz assim, é evidente que o Senhor não é o nosso pastor e não é Ele que nos conduz. Nós conduzimos a nossa vida por outros motivos. E não é o Senhor Deus que conduz verdadeiramente. Então, é uma realidade que nos faz, que nos questiona. Porque precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Deus conduza a nossa vida do jeito que Ele quiser. Às vezes a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, mas a gente pede a graça de Deus para a gente conduzir a vida do nosso jeito. Colocamos nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo a gente pede a Deus, deixa eu conduzir a minha vida do meu jeito. Então é preciso esta confiança e esta profundidade para com aquilo que é de Deus. Nós ouvimos da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, tem uma expressão que também é desconcertante. E ele, de fato, é a nossa paz. Ele, de fato, é a nossa paz. Vejam, Paulo coloca a paz como uma pessoa. Nem ausência de guerra e nem ausência de conflito, mas uma pessoa. Jesus Cristo, Verbo eterno feito carne, Ele é a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Em sua carne, Ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Em sua carne, Ele destruiu a inimizade. E nos reaproximou de Deus. Por isso, então, nós podemos, mais do que nunca, viver a amizade com Deus e experimentar a proximidade de Deus em nós. Isso faz toda a diferença. Deus, Ele está sempre conosco, Ele nunca nos abandonou. Mas em alguns momentos da nossa vida, a gente sente como se Deus estivesse distante. É que Deus se afastou, não é que Deus se distanciou. Somos nós, por diversas circunstâncias, sentimos que Deus está distante. Mas às vezes é porque ou estamos numa situação de pecado, ou estamos com o coração magoado, ou estamos frustrados com alguma situação. E aí parece que Deus esqueceu-se de nós, ou que nos abandonou. Mas em Jesus, nosso Senhor, Deus nos reconciliou, versículo 16. Ele quis reconciliar com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, Ele destruiu em si mesmo a inimizade. Então, é uma realidade profundamente desconcertante. E para finalizar, o Evangelho. E começo a meditação desse texto com uma pequena pergunta. Você já se cansou da missão? Repito. Você já se cansou da missão? Essa pergunta impacta a gente, porque para a gente responder, a gente precisa responder se a gente já fez missão. Ou então, se a gente é missionário. Porque se a gente nunca foi missionário e a gente não assumiu o compromisso de ser um missionário, essa pergunta não faz sentido. Como eu me cansei da missão? Nem missão eu fiz. Então, não sei responder se eu cansei, se eu não cansei, porque eu não sei nem o que é a missão, enquanto mais saber se eu me cansei da missão. Por que o padre faz essa pergunta?
Recordem-se que no Evangelho de domingo passado, Jesus enviou os discípulos. E neste texto de hoje, o texto começa: os discípulos reuniram-se com Jesus, versículo 30 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. E aí vem o convite de Jesus, que eu acho esse convite de Jesus estupendo, extraordinário. Vinde para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus notou que os discípulos estavam cansados da missão, e propôs a eles um momento para descansar. E esse descansar, repito também o que disse ontem, não é sinônimo de não fazer nada. Nem sempre ficar sem fazer nada significa descansar. Porque muitas pessoas ficam sem fazer nada e estão com a cabeça e com o coração tão turbulento, tão cheio de coisa que não conseguem descansar, mesmo sem fazer nada. Eu conheço pessoas que têm essa realidade. Ficam sem fazer nada, mas não conseguem descansar. Jesus, esse descansar, é entreter-se com o Senhor, é estar nele e com ele. E para estar nele e com ele, a gente precisa ser disciplinado na nossa oração, porque não tem outra forma da gente fazer isso se não é pelo meio da oração. Aí, as pessoas dizem assim, mas eu rezo o rosário, são 4 terços, então já estou fazendo a minha oração. Isso é importante e, sem dúvida nenhuma, você continua fazendo isso, continue fazendo, está de parabéns se você está rezando o rosário todo dia. Mas você também precisa, como eu, como padre, como todos nós cristãos, precisamos daqueles momentos de segredinhos. Sabe os segredinhos que a gente troca? Segredinhos mesmo, a gente precisa trocar segredinhos com Jesus, no sentido de que tem coisas que a gente só fala para Ele. E tem coisa que Ele só fala para a gente, não fala para os outros, não manda recado. Não manda o WhatsApp, né? Ou então, não manda uma mensaginha lá no Face. Mas é porque assim, para descansar precisa estarmos nele. Eu me recordo de 2 textos que penso ser interessante para a gente entender esse descansar, esse lugar deserto para descansar o coração. O primeiro, aquele texto do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, que Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E penais a carregar pesados fardos, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o primeiro momento que a gente precisa, de novo, visitar para entender. Esse descansar em Jesus, entreter-se com o Senhor. A gente se entretém e se ocupa com tanta coisa. A gente se entretém e se ocupa com tantas realidades da nossa vida que muitas vezes a gente não consegue uma oportunidade durante o nosso dia para a gente ficar em silêncio diante de Jesus, simplesmente pelo fato de estar em silêncio, na certeza de que estamos junto com Ele, na presença dEle. Ou então, se a gente faz, a gente já começa logo pedindo, pede para não sei quem, pede para fulano, pede para ciclano, pede para a família, pede para o pai, pede para a mãe, pede para o neto, pede não sei para quem. Claro, é importante pedir também, é importante interceder em favor dos outros, sem dúvida. Mas e aquele momento de tete a tete, de coração para coração, aquele momento de intimidade, que a gente revela a Ele a profundidade do nosso coração, e recebe dele as palavras certas para continuar a nossa caminhada e a palavra certeira para dirigir
a nossa vida. Por isso, porque a gente não consegue fazer isso, a gente está sempre cansado. E o outro texto é aquele do Evangelho de João, acho que é no capítulo 13, aquela cena, a última ceia, onde Jesus fala da traição de Judas e João, o discípulo amado, recostado a cabeça no peito de Jesus, pergunta para Jesus quem seria. O gesto de recostar a cabeça a ponto de escutar o coração de Jesus. Este deserto, esse recolher para um lugar deserto, significa permitir que o Senhor cure, que o Senhor mexa nas feridas do nosso coração, aquelas feridas que estão lá escondidas, que só a gente sabe, que ninguém mais sabe, que a gente faz e fez de tudo para disfarçar, para que ninguém percebesse. Que a gente escondeu lá no cantinho do nosso coração, para que ninguém ficasse sabendo. Descansar a ponto de deixar o Senhor tocar estas feridas, estas lembranças tristes, dolorosas, que guardamos muitas vezes no coração e que só Deus e o nosso travesseiro sabem. Isso que Jesus está dizendo, vinde para um lugar deserto e descansai um pouco. Nós precisamos disso. Repito, não ficar sem fazer nada, ociosamente. Né? Porque mente vazia é a oficina do diabo também. Então, precisa tomar cuidado. Descansar, entreter-se com Jesus, nosso Senhor, para escutá-lo e para deixar que Ele cure as feridas escondidas no nosso coração. Aí sim, a gente vai poder, depois, continuar a nossa caminhada. Então, vindo para um lugar deserto, Jesus sentiu compaixão da multidão, porque estavam como que ovelhas sem pastor. Estavam como que ovelhas sem pastor. E Jesus se compadeceu. E o que significa compaixão? Esse poderia ser o título de uma outra homilia. Mas é para a gente perceber a profundidade do coração de nosso Deus, que se revela, permita-me dizer, que se desmancha todinho por causa de nós. Para renovar as nossas forças e nos motivar a continuar a caminhar. É preciso que a gente cure o nosso coração, porque nós temos ainda um grande caminho, um grande percurso a percorrer. Temos um longo caminho a percorrer. E se o nosso coração estiver ferido, machucado, nós não conseguiremos caminhar. Então, é preciso a gente descansar no Senhor, para que a gente se permite também que o nosso coração seja curado. Que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos faça perseverar nesse caminho, revelando a Ele a profundidade do nosso coração e experimentando a profundidade do coração dEle. O amor, a paz, a serenidade e tudo que nós precisamos para viver e continuar caminhando. Louvado seja nosso Senhor Jesus.